Pai, obrigada, Senhor, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esta manhã, por este dia que o Senhor escolheu. Eu te agradeço e te louvo, Senhor, pela tua palavra, por aquilo que o Senhor colocou no meu coração, por aquilo que o Senhor vai estar derramando hoje aqui, Senhor, em todos nós, Pai, em mim também, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, pelo cuidado, Senhor, pelo amor, Pai, com que o Senhor tem trazido, Pai, as instruções, Pai, a palavra, para que nós possamos aprender e seguir e caminhar em cima dela, Senhor. Obrigada, Deus, por tudo, Senhor. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor esteja aqui no meio, se movendo, Senhor, como sempre, como todas as manhãs, Espírito Santo. Todas as manhãs o Senhor vem num amor, numa suavidade, numa delicadeza que só o Senhor é capaz. E eu peço a Deus querido que toda mente, Pai, que esteja distraída ou cativa, Senhor, que seja levada a Ti. Que seja levado a Ti, Senhor Jesus. Que nós possamos estar, Senhor, com o nosso coração aberto e receptivo para ouvir, para entender e absorver a palavra, Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, se você quiser, abra sua Bíblia junto comigo lá em Mateus 7:24. É interessante que eles começaram o louvor aqui, cantando, né, um louvor sobre a casa, né, entre Senhor, eu sou sua casa, né, uma casa habitável para o Senhor, eu quero que o Senhor habite, que o Senhor reine aqui. E depois a gente cantou o louvor, né, Espírito Santo, enche a minha vida. Então, primeira casa está pronta, eu convido o Senhor para entrar, e agora eu peço que o Senhor encha ela, né, faça ela transbordar, e depois encerramos então com a tua bondade me seguirá, né? Sobre a fidelidade de Deus, sobre a promessa incomparável dele. Então, assim, todos os louvores que eles cantaram aqui, de uma certa forma, ele vai encaixar um pouco em algumas coisas que eu vou falar aqui. E eu achei lindo, porque para mim foi como uma resposta de Deus, porque a gente sempre fica, né? Senhor, é isso mesmo? Porque todos os domingos, para quem vem todos os domingos de manhã, é uma movimentação do Espírito Santo muito linda, é muito diferente, é muito amor derramado. Às vezes ele instrui, às vezes ele até exorta nos domingos de manhã, mas é com amor, com uma suavidade tão forte sobre a gente. E eu fiquei pensando, Senhor, é isso, não é uma exortação, gente, não é uma palavra de exortação, mas é uma palavra de instrução. E tudo aquilo que ele vem falando, tudo aquilo que você vem aprendendo, que você vem lendo, que você vem ouvindo já, né? A gente precisa fortalecer a base para tudo isso que a gente está recebendo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, sobre as fundações, os dois tipos de fundações. Então vamos lá, Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, o assemelharei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, correram rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, o compararei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, correram rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Queridos, aqui ele já está no finalzinho já do Sermão da Montanha. Então ele está falando para os discípulos, mas ele também está falando com a multidão ali. E aqui eles se admiram por aquilo que ele está falando, né? E Jesus, ele não só fala, mas ele pratica. Ele pratica aquilo que ele está falando. Ele te dá a instrução
E Ele te dá o exemplo, Ele pratica para que você aprenda como você deve fazer. Quando Ele veio aqui na terra, Ele veio como homem. Embora fosse santo, não tinha pecado, mas Ele veio como homem. Então Ele nos deixou o exemplo de muitas coisas que nós poderíamos fazer, que nós poderíamos estar cumprindo. E aqui em Mateus, até Mateus 7, 8, acho que até o 10, Ele traz, não sei se você já leu, mas Ele traz muito sobre, o anúncio do reino de Deus. Ele fala sobre o reino, né? Um novo povo, uma nova cultura. O Sermão da Montanha quer dizer isso, né? Uma nova cultura, é onde Jesus ensina os princípios e os valores para esse novo reino que Ele estava trazendo, que Ele estava apresentando, que Ele, né? São os valores fundamentais aí. Então é a cultura do reino. É um estilo de vida, a cultura do reino. É um estilo de vida que eu e você precisamos ter para nós caminharmos aí, caminharmos junto com Ele. Nós precisamos mudar. Então, antes eu era uma Solaine, agora eu conheço Ele, eu conheço a palavra dEle, tudo aquilo que Ele me apresentou, ok? Então, eu preciso, para entrar neste lugar, eu preciso mudar os meus hábitos, eu preciso mudar o meu jeito, eu preciso ser uma nova criatura. E eu só consigo ser uma nova criatura através dEle, não por mim mesma, por esforço próprio, ou porque eu estudo, ou porque... Não, eu só posso ser uma nova criatura se eu estiver em Jesus. Amém? Então essa é a proposta dele, né? Que todos nós vivamos nesse reino com Ele. E para viver nesse reino dele, eu preciso ser uma nova criatura. A velha criatura não consegue viver nesse lugar, ela não consegue estar lá. Então aqui a gente fala, né, da fundação. Ela é a base, o alicerce para poder sustentar algo. E aqui, como a gente acabou de ler, né, ele aponta para o início de uma construção, de um estilo de vida e um relacionamento com Ele. Queridos, nos últimos tempos, em vários cultos, em vários lugares que a gente tem ido, e aqui também nesta casa, o Espírito Santo ele vem falando muito com a gente sobre relacionamento, sobre construção, sobre o dia a dia, sobre a nossa rotina com Ele. E às vezes você pode falar assim, mas de novo, vamos falar de relacionamento de novo. O Espírito Santo ele vai falar para mim e para vocês sobre relacionamento, até a gente de fato aprender a se relacionar com Ele, a construir esse relacionamento para conhecer Ele e andar debaixo daquilo que Ele ensina. Para que a gente possa ter acesso às promessas que são verdadeiras, que são reais, eu preciso estar num lugar, eu preciso estar debaixo dele. Amém? E para eu conhecer Jesus, para eu conhecer Deus, Yahvé, Yeshua, eu preciso me relacionar com Ele. Eu leio a palavra, eu conheço sobre a história dele, eu conheço sobre aquilo que Ele já fez, eu vejo sobre o caráter dele, amém? Mas eu preciso ter intimidade e eu saber que Ele é bondoso, que Ele é amoroso, que Ele é misericordioso. Só isso não faz eu conhecê-lo de fato. Eu preciso ter intimidade, eu preciso me relacionar, eu preciso estar todos os dias. Assim como você que é casada tem seu marido e tem intimidade, você se relaciona todos os dias com ele. Você conversa com Ele, você compartilha com Ele alegria, preocupações, enfim. Você tem uma vida de fato íntima com essa pessoa. Você compartilha tudo com ela. E assim a gente precisa ser com Deus. A gente precisa aprender a compartilhar com Ele desta forma. Ele é uma pessoa. Ele não é uma força do universo. Ele é uma pessoa e ele tem um nome. E ele tem um nome. E o nome dele é Yahvé. O nome dele. Eu acho que foi com Moisés, que no monte, que ele pediu para Deus mostrar a glória dele, queria ver ele, queria conhecer ele. Acho que é isso que ele fala. Ele queria conhecer ele. E aí
Deus fala para ele que ele não pode, porque ninguém pode vê-lo, porque se visse ele, né, morreria, não conseguiria tamanha a glória dele. Mas aí ele fala para Moisés, né, então sobe no monte, fique atrás da rocha, né, que eu vou passar, né, e você vai conhecer, você não vai me ver de fato, mas você vai conhecer quem eu sou. E quando ele passa, não anotei aqui onde está. E quando ele passa, ele fala, né? Em algumas traduções, né? Eu sou Deus, eu sou Yahvé, eu sou, né? Então ali nessa passagem, eu acho que é a primeira vez que ele fala o nome dele, Yahvé. Até então ele não tinha dito o nome dele. Veja, ele caminhou lá com Abraão, ele caminhou com outras pessoas, foi amigo de outras pessoas, mas ele não se revelou dessa forma como foi ali em cima do monte com Moisés. Ali ele disse um nome mesmo. E é interessante que quando você conhece uma pessoa, você tem intimidade, você chama ela pelo nome, né? Eu não chamo amiga, né? Às vezes você chama por conta da intimidade e tal, mas você diz, né? Isabela, Bruna, né? Você chama a pessoa pelo nome, né? Então isso é muito interessante. Mas voltando aqui, então o que ele quer dizer aqui sobre essas duas construções, né? As duas fundações, né? Que há duas maneiras de você construir, edificar e alicerçar a palavra dentro de você, no seu coração. E lá em, acho que nem precisa abrir, mas lá em Lucas, em Lucas 6, no 47 até o 49, ele fala um pouquinho desse mesmo trecho aqui que a gente leu, né? Que começa lá, ó, que fala sobre as fundações também. Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Ou seja, qualquer pessoa que vai a ele mostra, ele fala. Então, todos nós recebemos a mesma mensagem, a mesma instrução, a mesma palavra. E a mensagem é a mesma, não muda. A base, o que é o fundamento, não muda, é o mesmo. É o mesmo para mim, é o mesmo para você. Então, todos nós ouvimos a mesma coisa. A diferença está o que cada um vai fazer com aquilo que está ouvindo. Como você recebe? Você recebe como sendo algo muito precioso, algo muito importante. Eu vou me debruçar sobre essa palavra, sobre aquilo que ele está dizendo. Eu vou me aprofundar sobre isso. Eu vou pedir ajuda do Espírito Santo para ele me ensinar mais a respeito disso, para fortalecer a minha fé, a minha crença sobre isso. Ou eu vou só ouvir, vou achar lindo, maravilhoso, mas eu não vou tomar para mim, para eu aprender, para eu praticar e para eu seguir. Então essa é a diferença aqui que ele está falando, na construção entre o prudente e o sensato. Então a gente tem dois tipos de construção, usando o mesmo projeto, a mesma instrução, a mesma palavra. E para a gente falar em dois tipos de construção, eu coloquei aqui um exemplo sobre dois tipos de pessoas. Porque aqui, quando ele está no finalzinho do Sermão da Montanha, como eu falei, ele está falando para os discípulos, mas ele também está falando para a multidão. Não é só para os discípulos, só para aquele que segue ele. Não, ele está falando de um modo geral, para todos. E aqui eu coloquei observação. Então, o discípulo e multidão. E qual que é a expectativa sobre o discípulo e a multidão? Quando ele ouve, né? Qual a expectativa? O que o discípulo vai fazer? Quem é discípulo? O discípulo é aquele que segue. É aquele que segue constantemente, é aquele que procura aprender com ele, é aquele que procura andar como ele andou. Ok? Então, o discípulo, a diferença, né? O discípulo é como se ele dissesse para Jesus:
como que eu posso ser como você? Tudo isso que você está falando, tudo isso que você está mostrando, como que eu posso fazer para seguir, para poder caminhar nesse lugar e para fazer assim? Como? Ele pergunta como, porque ele quer aprender, ele quer praticar, ele quer saber como ele vai fazer aquilo. E a multidão, normalmente, a multidão é aquela que vem e pergunta diferente para ele. O que você pode fazer por mim, Jesus? A multidão, ela está interessada no que Jesus pode fazer. Ele pode me curar, ele pode fazer um milagre sobre a minha vida, ele pode vir e consertar aquilo que está bagunçado, aquilo que eu não consigo colocar em ordem. Então eu vou até ele porque eu preciso de algo, eu preciso de um favor. Mas quando ele faz aquilo para mim, quando ele entrega aquilo que eu estou buscando, eu sigo minha vida normal. Eu continuo com a minha vida da mesma forma como eu estava. Não muda nada. De fato, não muda nada. Diferentemente, o discípulo, ele está ali, constantemente. Às vezes é difícil mudar, deixar Deus transformar algumas coisas em nós. É dolorido, é difícil essa mudança, a gente passar por esse processo. Mas o discípulo, aquele que quer seguir Jesus, ele se mantém firme. Senhor, eu tentei, eu não deu certo, mas vem cá, segura minha mão, me ensina, eu vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo. Até que eu consiga caminhar em cima disso aqui que o Senhor está falando. Segura na minha mão, me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Sozinho nós não conseguimos, queridos. Não é sozinho que a gente caminha. Primeiro a gente precisa ter a ajuda do Espírito Santo. E muitas das vezes a gente precisa ter a ajuda de um irmão, de uma irmã, que é que vai segurar na tua mão e vai falar, vamos lá, eu te ajudo, eu vou junto com você. Vamos lá, sua fé está pouca. Vamos lá, eu vou orar junto com você, para que ele aumente a sua fé. Fé é uma coisa muito individual. Às vezes a gente fala assim, você não tem fé não, mas eu tenho. Vamos em cima da minha. Mas você precisa aprender a ter fé. Você precisa aprender a confiar naquilo que ele está falando. Então, quem é você? Não precisa responder para mim, mas para ele. Você é um discípulo ou você está só no meio da multidão? Qual é a forma como você responde para ele? O que você quer dele? O que você busca? E então a gente tem, um conjunto de pessoas que têm acesso à mesma palavra, mas eles não executam da mesma forma. Aqui ele está fazendo, como se fosse uma parábola. Então ele trouxe a casa para poder falar sobre a base, sobre o alicerce, sobre a fundação. E é isso que a gente precisa aprender. O meu alicerce, a minha base, ela precisa estar nele, precisa estar na rocha. E quem é a rocha? É Jesus. Eu preciso estar nele. Para quando vier dificuldade, quando vier tempestade, quando vier o medo, quando vier a ansiedade, quando vier o problema, quando vier qualquer coisa, eu estou nele. Eu estou firme nele. Eu não estou na pregação do fulano, do ciclano, do Bertrano. Eu preciso ir lá no culto esse domingo, porque segunda-feira começa braba no serviço a semana inteira e é uma luta, então eu preciso ir lá porque eu preciso carregar minha energia para aguentar a bateria a semana inteira. E aí eu dependo de incentivos. É como se fosse uma troca. Eu dependo de incentivos para poder, não, Senhor, é isso mesmo, não, Jesus, eu estou contigo. Eu dependo de pessoas me empurrarem, me incentivarem. Quando eu estou firme nele, eu sei que eu dependo dele, daquilo que ele falou. Então eu vou lá para o meu quarto, eu vou lá para o meu cantinho e digo, Senhor, está tudo difícil. Mas a tua palavra fala que o Senhor é quem sustenta. É o Senhor é quem faz.
Eu creio. Tá tudo difícil, eu não estou vendo porta, eu não estou vendo nada. Mas eu creio porque a tua palavra diz isso. E eu não arredo o pé daqui. Eu não arredo o pé daqui. Porque eu sei em quem eu creio. Eu tenho fé, eu confio, eu descanso. Eu descanso. E eu quero falar um pouquinho sobre o prudente e o insensato. A diferença aqui, quando ele fala que daí o prudente ele constrói a casa, vem a tempestade, vem o vendaval, vem o problema, vem a doença, vem seja o que for, ele até, se abala, a gente fica triste, a gente fica preocupado, sim, mas a gente não esmorece, a gente não desmorona, porque a gente vai lá e agarra nele. E o prudente, qual que é a diferença para fazer essa construção firme? O prudente, ele cava. Para fazer a construção, a base, eu queria pedir para o Lucas, eu fiz um desenho, gente, para poder me ajudar aqui na hora de explicar. Então, olha só, você percebe que o terreno é o mesmo, ou seja, a mensagem, a palavra que você está recebendo é a mesma, está no mesmo, tá? Ali é só a ilustração. Você está olhando, as duas casas são iguais, correto? Elas não são diferentes, elas são idênticas. A diferença é que o prudente, ele chega lá, ele vai cavar até encontrar a rocha, que é Jesus, para firmar a casa dele. E o insensato, ele vai chegar e vai construir já direto, ele não vai se aprofundar. Ele vai ficar no raso. Então, o prudente, ele tem ele é constante, ele tem uma busca diária, é incansável. Ele nunca acha que ele já conheceu demais de Deus, que ele já ouviu mais de Deus, que pronto, eu já conheço, eu sei falar quem é Ele, eu tenho experiência com Ele, eu vivo com Ele, eu já li a Bíblia, sei lá quantas vezes, eu sei versículos de cor. Não, o prudente ele continua porque ele sabe que sempre tem mais, sempre tem mais. Ele continua se relacionando porque ele sabe que Deus vai revelar mais, que Deus vai trazer algo novo ainda para ele. Algo que ele ainda não sabe, segredos ainda serão revelados. E ele está lá, sempre. Ele não desiste. Ele não desiste de forma nenhuma. Já o insensato, ele constrói a vida dele, a vida espiritual, a vida dele com Deus, no raso. No raso. Ele não tem tempo de oração, ele não tem tempo de jejum, ele não tem tempo de busca. Ele malemar, vem na igreja, ouve a mensagem do domingo, na segunda-feira, taca ali pau, continua normal. E assim ele segue a vida. Aí no outro domingo ele vem aqui de novo. Ele vem aqui outra vez. Como se vir só para ouvir a palavra e não ter uma mudança significativa fosse sustentar a vida e o relacionamento dele com Deus. Não se sustenta. Não sustenta. E aí quando vem um problema, uma dificuldade, e aí você vai lá e fala: Deus me ajuda, Senhor vem cá, e pede oração, e move céus e terras para orar por você, e aí Deus não faz aquilo que você quer que Ele está fazendo, porque não é o momento dele fazer aquilo ainda, e você não consegue entender que não é um momento, que você precisa esperar, aí você já desmorona. E aí para você, não, parece que eu não sei ser bem isso, eu vou correr atrás de uma outra solução, eu vou buscar uma outra coisa que atenda mais rápido aquilo que eu estou querendo, aquilo que eu estou pedindo, que aconteça com mais rapidez. Não sabe esperar o insensato, porque ele não sabe como funciona o relacionamento dele com Deus. Ele acha que é só ele pedir, Deus faz, e Deus fala, está aqui. Senhor, eu quero isso. Ó, tá ali. Vai lá, abre o guarda-roupa, na segunda gaveta, pega que tá lá.
Ele acha que ele tem um relacionamento superficial. Ele acha que é só ele chegar e ele pedir, e Deus vai fazer porque ele é Deus e ele tem que fazer, porque na palavra dele ele fala que ele vai fazer. Então é diferente. Não gasta tempo. O insensato, ele não gasta tempo. Ele está sempre ocupado. A vida é corrida, nossa vida está corrida, está ocupada demais. Eu não tenho tempo. Senhor, eu não tenho tempo para ficar 5 minutos com você. Eu não tenho tempo para ficar 10, meia hora. E eu vou te falar. Faz a experiência, tente. Comece com 5 minutos. Desligue o relógio, tire o celular. Comece com 5 minutos. Todos os dias. Todos os dias. Daqui a pouco você está 10, 20, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. E você nem vê. De tão gostoso que é se relacionar com Ele. Às vezes você vai, você só ouve e fica quietinho. Às vezes você chora, às vezes você lê, às vezes você adora. E aí você vai criando aquele ambiente na sua casa que é poderoso, que é tão gostoso. Meu Deus do céu. Irmãs, se a gente soubesse de fato como isso é bom, como isso traz a presença de Deus para a nossa vida no dia a dia, como isso nos fortalece, como isso nos ajuda na caminhada com Ele, a gente não ia querer sair desse lugar. A gente ia querer fazer da nossa casa de fato mesmo um altar. Vem cá, Senhor, Espírito Santo, enche, enche, enche. Eu já construí, eu estou tendo um relacionamento contigo. Eu sei quem o Senhor é, eu te escuto, eu falo, mas eu também paro para te ouvir, para te perguntar o que o Senhor quer, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer falar. Então, a diferença é que o prudente, ele pratica, ele vive, por mais difícil que seja, e o insensato não. O insensato, ele não tem profundidade. E ele vive de uma aparência. É igual por fora. Mas por dentro, a vida de verdade, por dentro, a construção de verdade, o relacionamento de verdade, não é da mesma forma. E quem é que consegue ver isso? Nenhum de nós consegue. Eu não posso virar para o outro e dizer, ó, imprudente. É prudente. Insensato. Eu não consigo ver e eu não consigo falar sobre isso. Mas Ele sim. É Ele que vê, é Ele que olha. Então, o fundamento dessa vida com Deus, quem vai ver de fato, quem precisa ver de fato, quem precisa de fato saber se é verdadeiro, se é sincero, é Deus. Ele é a pessoa mais interessada em se relacionar com você. Então é Ele quem vai ver isso. É Ele quem vai saber. É Ele que vai ver. Não somos nós, porque nós olhamos com os olhos naturais, nós olhamos com olhos de julgamento. Ele não. Ele é como se fosse um raio-x que ele passa. É completo, nada fica oculto, nada fica escondido. Ele sabe qual é a verdadeira motivação do meu coração, porque eu faço isso, porque eu vou na igreja todos os dias, porque eu falo que eu vou jejuar. Qual é a motivação? A minha motivação é porque eu quero chegar mais perto dele, eu quero conhecer mais ele, ou é porque eu quero algo dele? Então, Senhor, eu vou orar, eu vou jejuar para o Senhor fazer tal coisa. É como se fosse uma paga. Senhor, então eu vou pagar minhas meia hora de oração 3 vezes na semana para o Senhor me dar aquilo que eu quero. Então assim, eu paguei, Deus, eu orei, eu jejuei, eu fiz tudo aquilo que o Senhor falou. Então agora o Senhor faz aquilo que eu, entende? E um relacionamento com Deus não funciona dessa forma. Não é desse jeito. E é Ele quem faz. E eu já estou quase terminando hoje, ó. Tô rapidinho. E fala muito sobre secreto, relacionamento, intimidade. Fala sobre confiança. Orar, jejuar, ler a Bíblia.
Isso a gente faz para poder alicerçar, para poder cada vez a palavra entrar mais em mim. Cada vez que eu leio, mesmo que eu não esteja entendendo. Muitas pessoas falam assim, mas eu leio a Bíblia e não estou entendendo nada. Continue lendo, porque o teu espírito está pegando. Continue lendo. Todas as vezes que você lê, você pede ao Espírito Santo, senta aqui comigo, abre os meus olhos, o meu entendimento. Mostra para mim. Mostra para mim. Me ensina o que o Senhor está querendo dizer aqui, o que o Senhor está querendo explicar, o que eu preciso entender, o que eu preciso aprender. E o alicerce, eu preciso desse alicerce para ter a minha fundação, a base sólida sobre a qual a vida e a fé vai ser construída. Ou seja, eu preciso construir todo esse alicerce, tudo que é essencial em Jesus, na rocha. É Ele quem me dá força, é Ele quem me sustenta, é Ele quem cuida de mim, é Ele que sabe de todos os meus dias, é Ele que sabe do amanhã, Ele sabe de todas as coisas. Amém? Então o segredo aqui é construir. É construir. Todas as palavras que você lê, que você ouve, que você vem aqui nos cultos, nas quintas, nos domingos, que seja de manhã, que seja à noite. Então, o segredo é construir. Eu vou pegar toda aquela palavra, toda aquela mensagem que foi aqui, eu vou trazer para dentro do meu coração e vou dizer, bom, o Espírito Santo está aqui, o material para a construção. Me ajuda. Me ajuda a misturar. Sabe quando você vai... Eu não sou construtora não, mas eu já vi eles mexer. É terra, cimento e água. Areia, tá vendo? Terra, areia. Eu falei que eu não sou construtora, né, gente? É areia. Então mexe tudo lá, faz aquela massa, né, que é meia mole, mas a hora que taca lá, ó, fica durinha. Então assim, eu vou pegando a palavra, vamos colocar ela como se fosse a água, a areia, o cimento. Então eu vou pegando, eu vou absorvendo para a construção, para fortalecer a minha construção, para aumentar a minha construção. E aí eu vou lá e misturo tudo, e o Espírito Santo vem cá. Eu misturo tudo, e o Espírito Santo vem cá. Vem trazendo clareza para mim. Vem me dando entendimento sobre tudo isso aqui que o Senhor falou, que a tua palavra diz. Vem me ajudando. Como que eu faço? Como? Na prática. Não é, Senhor, vem aqui e faz eu conseguir fazer tal coisa. Faça com que eu... Não, Senhor, como que eu faço? Como que eu vou agir agora? Se a tua palavra está dizendo que eu preciso ser assim, se o pastor pregou no domingo e falou algo que tocou meu coração e é algo que eu preciso realmente aprender, porque eu estou vivendo aquilo, como é que eu faço? Como é que eu faço para entrar nesse lugar? Ou às vezes Deus fala para você sobre o descanso, entregue aquilo, né, que você está aí carregando, entregue nas minhas mãos, eu vou fazer no momento, na hora certa, do meu jeito, quando for eu vou fazer, mas entre no descanso. Senhor, como que eu entro nesse lugar? Como que eu descanso? Como que eu faço para descansar? Então o segredo é esse. Eu preciso cavar relacionamento todos os dias, perguntar, me relacionar com Ele, saber o que Ele tem para mim, saber o que Ele quer desse momento de mim, o que Ele espera de mim. Porque, queridos, Ele coloca algo dentro de você, Ele coloca a vida dEle dentro de você, Ele coloca a palavra dEle dentro de você, e não é para ficar só guardado em você, para você repetir versículos decorados, não. É para você viver, é para você trazer para fora aquilo que você está vivendo. A cultura, o reino dele, nós precisamos viver aqui. E a gente precisa expressar, pôr para fora, mostrar para as outras pessoas como que é viver o reino de Deus. Como é viver o reino dele. É muito melhor do que viver as coisas lá de fora. É muito melhor.
E se eu e você não aprender a viver isso, como é que a gente vai querer que as pessoas lá fora venham viver? Saibam o que é. Porque às vezes eu tô numa caminhada com Ele, mas aí eu tô sempre, ou eu reclamo, ou eu murmuro, ou eu resmungo, ou não muda nada. Não muda nada, aquele comportamento que precisa ser mudado. E às vezes é uma coisa tão simples, mas não muda, porque eu me habituei, eu me acostumei a fazer sempre daquele jeito, a falar sempre daquele jeito, a me comportar sempre daquele jeito, mesmo sabendo que aquele comportamento e aquilo que eu faço agride a Ele. Eu continuo dessa mesma forma. E aí eu digo que eu vivo a cultura do reino. Eu digo que eu vivo uma vida com Deus. Mas não tem uma transformação e as pessoas olham, mas é do mesmo jeito, é igual como se estivesse lá fora. A gente precisa entrar num lugar que nós precisamos ser de fato e verdadeiramente diferentes. Nós precisamos ser de fato luz, aquilo que resplandece, aquilo que chama a atenção de uma maneira que não seja para nós, não seja para mim, não seja para você, mas que chame a atenção para Ele, que vive dentro de mim e de você, que fale dEle, que anuncie Ele. E a gente precisa cada vez mais cavar em Deus, que seja o meu devocional, a minha vida de oração, a minha vida de jejum, a minha vida de busca, a minha vida de entrega, a minha vida na palavra. Eu preciso buscar nele, sempre nele, e somente nele, como o foco principal. Você cava, cava, cava e constrói sobre a rocha, que é aonde vai ser um lugar seguro, aonde vai ser um lugar que nada vai derrubar, nada vai te destruir. E queridos, tem uma coisa que revela para mim e para você, se aquilo que a gente está construindo, a nossa vida, o nosso relacionamento de fato está sendo construído na rocha, é verdadeiro de fato, que vai mostrar para a gente, é nos dias maus. É quando chega o dia mau. Aí que você vai perceber, de fato, aonde é que você está construindo a sua base, o seu alicerce. Se é nele mesmo, de fato ou não. Aí que você vai ver. Se não for nele, você vai se desesperar. Você não vai saber para onde correr. Você vai correr para todo mundo. Você vai correr para as pessoas para buscar uma ajuda que você só vai encontrar nele. Só nele que você vai encontrar. Mas quando você de fato está construindo nele mesmo, você vai primeiro buscar nele. Primeiro buscar nele. Primeiro, eu estou com um problema, primeiro eu vou para Jesus, eu vou para o Senhor. É nos pés dele, é para ele primeiro que eu vou contar. É primeiro nos pés dele que eu vou chorar. Primeiro é para Ele. É para Ele e não para as outras pessoas. Primeiro é para Ele. E quando eu li essa palavra, eu fiquei me perguntando: Deus, onde é que eu estou construindo meu relacionamento? De fato e de verdade, é no Senhor mesmo? É em Jesus, é na rocha mesmo? Ou não? Aonde eu estou colocando a minha segurança? É no Senhor? Ou é nas pessoas, ou é nas coisas? Aonde está a minha segurança? Aonde está a minha confiança? Em que lugar está? E o que eu acho muito lindo, igual a gente fala que nos domingos de manhã, o Espírito Santo ele é muito doce.
E eu vejo essa palavra como se Ele quisesse dizer para mim e para você: eu amo você. Escute, eu quero que você entre nesse lugar, que você construa de fato um relacionamento verdadeiro, genuíno comigo. Eu não quero que você venha só aos domingos ou só nas quintas-feiras para bater um ponto. Não, eu quero mais do que isso. Eu amo você. Percebe? O amor dele é tão grande que ele está constantemente atraindo e chamando eu e você para esse lugar de relacionamento verdadeiro com ele. E muitas das vezes a gente não se relaciona com tanta intimidade assim com ele. Qualquer coisa nos abala, qualquer coisa nos preocupa. Qualquer coisa mexe com a gente. Eu olho para um cenário do mundo e a gente vê para onde está se encaminhando. E está lá na palavra, se você ler lá no final, lá em Apocalipse, já está contando tudo como é que vai ser. Ele já fala. E às vezes eu estou aqui e já estou me desesperando. Desesperando com o que vai acontecer no mundo. Meu Deus, e quando a gente não puder estar mais reunido, e quando a gente não puder estar mais junto, e quando a gente não tiver mais toda essa liberdade, como é que vai ser? Vai ser lá na rocha, nele. Ele já está falando aqui para você construir esse relacionamento fundamentado nele, alicerçado nele, para quando vier o dia mau, o dia que a gente não puder estar mais aqui, a gente sabe que está próximo, mas a gente não sabe o dia nem a hora, porque só Ele sabe. Eu vou ter Ele. Eu não vou ter mais as pessoas. Eu não vou ter o pastor, não vou ter a pastora. Eu não vou ter o líder. Eu não vou ter. É só Ele. Então eu preciso saber para onde correr. Eu não vou poder correr mais para as pessoas. Vai ser eu e Ele. É individual. A hora que o cerco apertar, é individual, é eu e ele, mais ninguém. Então é esse lugar que Ele quer que eu e você entendamos e possamos correr e entrar nesse lugar. E todos os dias procurar praticar aquilo que Ele está falando. Porque se eu ouço, mas eu não pratico, eu não me esforço, vai entrar aqui, vai sair aqui. A mudança de vida que eu quero e que eu preciso, que eu sei que eu preciso, porque eu sei que eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Assim como você também sabe que tem coisas que você precisa mudar. A gente sabe. E eu preciso dar um passo. Eu preciso começar a cavar, a tirar aquilo que não pertence, aquilo que vai prejudicar a minha construção, o meu alicerce com Ele. Eu preciso tirar para fora aquilo que vai atrapalhar o meu relacionamento com Ele. Deus, Ele transforma, a palavra transforma, mas eu preciso agir, ir em direção, querer essa transformação, deixar Ele me transformar. E não dizer assim: Senhor, mas eu gosto tanto disso, ou eu gosto tanto de ser assim, dessa forma. Eu sei que não te agrada muito não, mas, ai Senhor, mas parece que eu gosto tanto. Não. Eu preciso deixar, Senhor, eu até gosto disso. Eu gosto de ir em certos lugares, eu gosto desse comportamento que eu tenho, eu gosto. E eu não vejo nada demais. Mas eu sei que não agrada o seu coração. Eu sei que não agrada o seu coração. E eu não quero fazer a vontade do meu coração, o meu querer, o que eu gosto ou o que eu não gosto. Eu quero fazer o que o Senhor quer, o que agrada o seu coração. O que o Senhor tem para mim é isso que eu preciso buscar, querer fazer. Amém? Eu queria pedir para o louvor subir.
foi algo bem simples e eu procurei passar de uma maneira bem simples, porque é isso que eu tenho entendido de Deus. Porque Deus tem falado. Meu Deus, como Deus tem falado. E nós estamos ouvindo a mensagem, nós estamos absorvendo, mas nós estamos fazendo o que com aquilo que Ele tem falado? O que eu faço com aquilo que Ele fala na palavra? Com aquilo que eu estou ouvindo, que é da parte dEle, que vem dEle? Então é sobre isso, queridos. Eu preciso fazer algo com isso. Eu não posso só ouvir, guardar e ir embora. E aí quando eu estiver triste de novo, quando eu estiver com problema de novo, eu volto, eu vou lá porque Deus vai me dar outra palavra e vai me dar um respiro, vai me dar um gás, vai me dar uma bateria para eu poder continuar enfrentando a vida ou os problemas que eu tenho. Não. Eu preciso pegar a palavra, eu preciso praticar. Não tem sentido eu ouvir e não me esforçar para praticar. Não tem sentido. Não é fácil praticar muitas das vezes. Não é fácil perdoar. Não é fácil amar. Tem gente que é fácil amar. Tem gente que não. Mas a gente também não é fácil. Nós também não somos. Mas a gente ama porque Ele falou que é para amar uns aos outros. A gente perdoa porque Ele nos perdoou. Então praticar é isso. Não é o que eu acho que eu dou conta de fazer, ou o que eu quero fazer, ou o que eu entendo que é certo eu se fazer. Não é sobre isso. É sobre o que Ele disse que é para ser feito. Eu não pego uma mensagem, uma palavra, interpreto da minha forma e da minha maneira, fora de um contexto, para poder justificar a maneira como eu caminho, como eu falo, como eu ajo, como eu vivo. Não. Eu preciso entender, dentro do contexto, o que Ele está querendo dizer. E pedir para Ele: Senhor, me ajuda a caminhar em cima disso aqui. Segura na minha mão, me ajuda. Queridos, eu passei um tempo no mundo. Eu nasci num berço evangélico, mas eu passei muitos anos da minha vida lá fora no mundo. E eu ia na igreja e eu ouvia a palavra e eu me emocionava e eu sentia, mas aquilo que estava lá no mundo me atraía muito mais. Mas eu conhecia a palavra, eu sabia o que feria o coração dele. Mas eu queria continuar lá porque lá estava bom, porque lá tudo que era apresentado para mim me trazia uma alegria momentânea, mas que por aquele momento me satisfazia e eu achava que era aquilo mesmo que eu queria e estava tudo certo. Eu acho que eu passei mais de 10 anos longe do Senhor. E quando eu voltei e eu comecei a pegar amor pela palavra, o Pedro sempre fala, e hoje em dia eu sou apaixonada por ler a palavra, porque através dele, do que ele vive, ele me contagiou. E eu falava: meu Deus, eu quero entender assim também, eu quero ter esse tipo de revelação também, eu quero ter essa intimidade, eu quero que ele me conte essas coisas também. E eu comecei a ler, e eu comecei a me apaixonar. Nem tudo eu entendo, mas eu peço para ele, me ensina. E hoje eu falo assim: meu Deus, por que eu perdi 10 anos? Por que eu perdi 10 anos fazendo aquilo que não era a tua vontade? Fazendo aquilo que eu queria, fazendo aquilo que eu achava que me satisfazia. Por que eu passei 10 anos procurando por algo lá no mundo que ele não podia me dar de verdade?
Ele não podia me dar, e a minha busca, ela era inconstante. Cada dia eu queria algo. Sempre eu queria uma coisa nova. Sempre eu queria algo diferente. Mas quando eu chegava em casa e quando eu ia dormir, quando eu estava sozinha, era sempre a mesma coisa. Era sempre o mesmo vazio. E eu dizia assim: eu nunca mais vou fazer isso. Ou eu nunca mais, Senhor, vou machucar o teu coração, porque eu sei que o Senhor está triste, porque o Senhor me quer perto do Senhor. Mas aí dava 2, 3 dias, eu estava lá de novo fazendo aquilo que eu dizia que eu não ia fazer. Estava eu tendo comportamento e vivendo uma vida que eu dizia que eu não ia viver mais. E o que eu entendi? Que durante o meu início, eu não construí de fato a minha vida com Ele numa base mesmo. Porque se eu tivesse construído neste lugar, o mundo não tinha me atraído da forma como Ele me atraiu. Eu fui uma presa fácil. E hoje eu olho e eu falo: meu Deus, me ensina a cavar todos os dias, mais e mais, incansavelmente, imparável, até que o Senhor volte. Me ensine a buscar mais de Ti, porque ainda não é o suficiente. Eu quero mais, porque eu sei que tem mais, e eu quero quanto o Senhor puder e quiser derramar sobre a minha vida. E eu quero ser ousado em dizer que eu quero mais ainda do que aquilo que o Senhor está falando que o Senhor vai me dar, porque eu sei que o Senhor tem. Então eu vou pedir. Eu quero mais e mais e mais e mais. E mais fome, mais sede. E é isso que Ele tem colocado. E eu não sei você, eu não sei como que é a sua base, o seu fundamento, na onde está a sua fé, na onde está a sua esperança, na onde de fato está a sua crença. Aonde é o seu descanso? Eu não sei. Eu falei aqui um pouco sobre mim, sobre o meu, mas cada um tem uma história. A construção, ela é individual. É uma construção individual. É você e Ele. É você e Ele. Eu não posso construir por você. Eu posso ajudar você, segurar na tua mão e ajudar você nessa construção, mas eu não posso construir por você. Eu não posso construir por você. Então hoje o que Ele está pedindo, o que Ele está dizendo para mim e para você: construa comigo. Construa comigo, Solane. Segura nas minhas mãos. Segure nas minhas mãos. Vamos lá, se aprofunde mais na palavra. Você ainda tem mais coisa para aprender. Você ainda tem mais coisas para entender. Eu tenho mais coisas para te revelar. Construa comigo. Cave, 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 cave. Até que você me encontre. Até que você encontre o tesouro que sou eu. Cave no seu quarto. Cave na sua casa, na sua cozinha, lavando louça, lavando roupa, limpando casa. Cave enquanto você dirija. Cave até você encontrar. Quando você encontrar e começar a viver esse relacionamento verdadeiro com Ele, meu Deus, você não tem noção o tanto que a sua vida vai mudar. Vai mudar de uma forma que você não vai saber nem explicar como é que mudou, que dia que aconteceu, como é que foi direito. Você não sabe. Porque não foi você, foi Ele através de você. Você procurou e você encontrou. Você procurou e você encontrou. E agora que você encontrou, você vai viver com Ele, para Ele, em profundidade. E em profundidade não é no raso mais. Não é no raso mais que Ele quer que a gente viva. É em profundidade. Em profundidade. Amém. Coloque-se de pé.